Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao culto de doutrina desta noite e oração logo após, né? Pois é o irmão Porfírio, mas até o presente momento ele não chegou, então devemos dar continuidade. Peço à amada igreja que eleve seus pensamentos ao Senhor, que eu vou fazer uma oração para iniciar este culto. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por esse dia, Pai, também pela chuva que caiu durante o dia e pela essa noite, Pai, só nos dá as condições de estar aqui mais uma vez para o culto de doutrina e oração, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós que está aqui e aqueles que estão a caminho, o Senhor esteja trazendo sobre a tua proteção e aqueles que não puderem vir, esteja com eles da mesma forma, abençoando suas vidas e direcionando, Pai. Quero agradecer por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico Em Espírito, em Verdade.
louvarmos ao nosso Deus, o hino do nosso cantor cristão 62, Nome Precioso. Amados, vamos abrir nossas Bíblias, 3 João, do 1 ao 15. Epístola de 3 João, do 1 ao 15. Amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus. 3 João de 1,15. O presbítero amado Caio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes,
que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Porquanto, Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e sabes o que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saudam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Glorioso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pela porção da Tua palavra, Pai. Que ela venha nos abençoar cada dia, nos direcionar nos nossos caminhos, Pai. E que nós não viemos ser só ouvintes, mas também praticá-la cada dia, Pai. Principalmente fazendo o ID, que é o evangelismo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o nosso pastor. Dai cada dia mais nele a saúde e para que ele possa estar junto conosco, nos ensinando e nos doutrinando nos teus caminhos santos. Abençoa cada um dos irmãos que aqui já estão e aqueles que não puderam vir, só esteja dando fortalecimento às suas vidas. Agradeço e oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar. Agora vamos ter o cântico ofertório. Quero ofertar. Peço ao amado irmão Antônio que faça uma oração pela oferta. Amém. Neste momento, passo a palavra ao nosso pastor, que dará continuidade com o estudo. Obrigado, amado. Gostaria de saudá-los, irmãos, com a graça e a paz de Jesus, amém? E na oportunidade, dar uma boa noite a todos. Boa noite. Todos estão bem? Amém? Glória a Deus. Então, pela graça e misericórdia de Deus,
Estamos mais uma vez nesse culto de doutrina e oração. Deixa só me fazer a justificativa dos irmãos que não puderam vir. Queremos começar com o irmão Gilmar, pedir oração. Ele está com dor de cabeça, febre alta e dor no corpo. Então ore para que não seja dengue. Aqui são os sintomas da dengue, né? E também o irmão Márcio, com a sua família, não tinha água no seu lar, por isso que eles não vieram. Então esses foi os que nos comunicaram. O restante eu não sei porque não vieram. Ok? Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, que nós estamos no livro de 3 João, onde quarta-feira passada nós terminamos o tema que foi a liderança na igreja, onde nós aprendemos através da vida de Gaio algumas características para as nossas vidas. Por último, nós vimos o testemunho de Gaio, quando João vai falar no versículo de número 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então nós aprendemos sobre o testemunho de Gaio, quanto ele andava na verdade. E também nós aprendemos sobre a declaração no versículo de número 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O João, presbítero, ele declarou a sua alegria de ouvir que seus filhos estavam andando na verdade. Hoje nós vamos dar início ao novo tema com a seguinte temática: Gaio, um homem abençoador. Convido os irmãos para nós lermos 3 João, versículos 5 ao 8, que é os versículos que correspondem a essa sessão. 3 João, versículo 5 ao versículo de número 8. Vamos ler. Agora há pouco nós lemos esses 15 versículos, mas agora nós vamos ler somente esses 3, que corresponde à sessão para o tema Gaio, o homem abençoador. Pois diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar a Deus, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a tua misericórdia já nos alcançou, a tua graça está sobre as nossas vidas e a tua bondade, Senhor, está nesse lugar. Por isso nós estamos aqui essa noite para louvar o teu nome, o qual nós já fizemos, para termos comunhão, o qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, para sermos edificados pela tua palavra. Por isso nós pedimos o Santo Espírito que nos ajude nós entendermos essa palavra, a fim de guardar nos nossos corações, para não pecar contra o Senhor, e sim para praticar a tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, onde nós oramos também por aqueles que não puderam estar entre nós,
onde nós queremos lembrar do irmão Gilmar, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde e todos aqueles também que estão enfermos. Queremos lembrar, Senhor, da família do irmão Márcio. Senhor, restaure a água para o seu lar, para que teus servos possam vir à tua casa, Senhor. Assim nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, Gaio, um homem abençoador. Nós já vimos que Gaio era um homem amado por o apóstolo João, presbítero. Isso está no versículo 1. O presbítero ao amado Gaio. Está no versículo de número 2, amado. Está no versículo de número 5, amado. Então, nós já vimos que Gaio era um discípulo muito amado pelo apóstolo João. E a sua vida era uma vida espiritual saudável, qual o versículo de número 2 vai dizer: faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E também nós já vimos que Gaio, ele desfrutava de um bom testemunho, qual o versículo de número 3 e 4 vai dizer: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade. No versículo de número 4 ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Agora nós queremos aqui analisar algumas características desse servo chamado de Deus, Gaio. E quem era Gaio? Aqui nós temos o primeiro ensinamento para a resposta a quem era Gaio. O versículo de número 5, peço que os amados olhem para a sua Bíblia. Gaio é um homem que abre a sua casa para os servos de Deus. O versículo de número 5, ele vai dizer: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros. Outra vez o presbítero dirige-se ao Gaio chamando de amado, como eu já disse, e se coloca a escrever agora não sobre a sua verdade. João aqui não vai falar mais da verdade que Gaio andava, mas João vai nos falar a respeito do seu amor. Então, Gaio era o homem que andava na verdade, mas também Gaio era um homem que tinha amor. Ele era dado à hospitalidade. Era aquele servo que colocava dentro da sua casa e praticava a hospitalidade como ordena a palavra de Deus para todo o cristão. A palavra de Deus, ela ordena que todo cristão tem que praticar a hospitalidade. Para isso, nós iremos ver os versículos. Romanos, capítulo de número 12, versículo 13. O que eu estou dizendo para os irmãos? Estou dizendo que Gaio aqui, ele pratica a hospitalidade. E nós temos aqui nesses versículos que nós iremos ler. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 12, versículo 13, a ordem para que nós viemos copiar Gaio e sermos também hospitaleiro. Romanos, capítulo de número 12, versículo 13, quando o apóstolo Paulo vai recomendar as virtudes, ele vai dizer no versículo de número 13: compartilhai as necessidades dos santos, e o que diz aí? Praticai a hospitalidade. Gaio, ele entendeu muito bem esse versículo, e ele praticou a hospitalidade
assim também nós, como servos do Senhor, devemos praticar a hospitalidade. Confirmando com Romanos, capítulo de número 12, versículo 13, nós iremos para Hebreus, capítulo de número 13, também nós temos aqui o mandamento de Deus falando sobre a hospitalidade. Romanos, ou melhor dizendo, Hebreus, capítulo de número 13, versículo, vamos pegar do versículo 1. Ele diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligenciais o quê? Ixi, está muito fraco. De novo. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis o quê? Pois alguns praticando sem saber acolheram a anjos. Então aqui nós temos, irmãos, os mandamentos para nós praticarmos a hospitalidade. E tem um que é especial. Não que os outros não sejam, mas 1 Timóteo, capítulo de número 5, aqui vai para as viúvas. Devemos praticar hospitalidade para com todos, mas Paulo falando a Timóteo, capítulo de número 5, ele vai dizer no versículo de número 10, que também nós precisamos praticar a hospitalidade com as viúvas. 1 Timóteo 5,10, ele vai dizer: seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, exercitando o quê? Lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de boa obra. Então o apóstolo Paulo aqui também nos anima, nos motiva a nós praticarmos hospitalidade para com as viúvas. Última referência, agora, praticar hospitalidade com os presbíteros. Aqui mesmo em 1 Timóteo, voltando para o capítulo de número 3, versículo de número 2. 1 Timóteo 3, 2. É necessário, quando o apóstolo Paulo vai dizer as qualificações do bispo, dos diáconos, ele vai dizer: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto e o quê? Apto para ensinar. Então, irmãos, Gaio, ele foi aquele servo de Deus, um homem que abre a sua casa para abençoar os servos de Deus por meio da hospitalidade. Em cada um desses versículos que nós lemos aqui, a palavra grega, ela é o substantivo que quer dizer priloxia, ou o adjetivo prilóquios, que quer dizer palavra que indica literalmente amor aos estrangeiros. Ou seja, o que isso quer nos dizer? Que nós, como servos de Deus, nós devemos praticar a hospitalidade com os estrangeiros. Quem são esses estrangeiros? Tanto aquelas pessoas que vêm de fora, por exemplo, se alguém chegar na casa da irmã Leonor, veio lá, para onde que o diácono Ivon está? Nova Olinda, chega lá na casa chega aqui na cidade e é parente do diácono Ivon. Ela, como uma serva de Deus, ela vai praticar o quê? A hospitalidade, porque a palavra grega de todo esse versículo nós lemos, qual é disciplossemia, quer dizer literalmente amor pelos estrangeiros, pelas pessoas que vêm de longe. Então, Gaio,
era esse tipo de pessoa aqui. Como eu disse para os irmãos, a irmã Urila, que estava aqui domingo que passou, ela é uma espécie de Gaio. O pastor Adilson veio lá de Belém, quando o pastor Miguel, quando a irmã Denise, ela sempre gosta de hospedar esses irmãos. Então ela é uma espécie de Gaio, assim como o Gaio também está nos ensinando. Gaio está nos ensinando. Então nós já vimos na segunda carta que a hospitalidade era uma prática recomendada na igreja apostólica. Os pregadores itinerantes não tinham hotéis, nem hospedaria de boa reputação à disposição. Vocês lembram para os irmãos que eu disse numa das minhas falas, quando nós estávamos estudando acredito que ainda segundo João, ainda que as pousadas da época aqui, eram aquelas pousadas que usavam para prostituição. Então, quando os estrangeiros eles vinham de outra cidade, eles não queriam ficar nessas pousadas. Hoje não, nós temos pousada, qualquer pessoa pode chegar numa pousada, passar um dia, é tranquilo. Mas na época aqui desse contexto de João, as pousadas serviriam para a prostituição, então não era seguro. Então os itinerantes que vinham de outras cidades, aqui no caso de Gaio, eles acolhiam esses irmãos. Então assim os crentes, e especialmente os líderes da igreja, deveriam abrir seus corações, suas casas e seus bolsos para ajudar estes obreiros nessa missão itinerante. Então, irmãos, qual é o quadro aqui que nós estamos pintando? Gaio, um servo de Deus, onde as pessoas vinham para pregar o evangelho, e Gaio, ele recebia essas pessoas. Gaio dava uma morada, e Gaio também dava até o alimento para essas pessoas. Então, nesse caso, nós como crentes, nós devemos ser hospitaleiros e receber aquelas pessoas que vêm para pregar o evangelho. Especificamente, o apóstolo João aqui não está falando no texto, porque o texto não diz, mas a ideia aqui é de acolher missionários. Acolher missionários. Tá? Então essa é a ideia que o texto está nos passando. Tem uma nota de Varre Wibes que diz assim, que não há indicação alguma de que o próprio Gaio fosse um pregador mestre. O que ele está dizendo? Que o texto não diz que ele era um pregador ou até mesmo um mestre. Mas Gaio era aquele que abria o coração, a casa, para os que eram pregador ou até mesmo mestre. Então Gaio era esse tipo de pessoa. Ele era um homem comprometido com a obra de Deus. Sua casa estava a serviço do reino de Deus. Então, irmãos, aplicando para as nossas vidas, nós já tivemos essa experiência. Alguém já teve essa experiência de hospedar um servo de Deus na sua casa? O irmão Demar já teve, mas segundo a história, não foi não foi muito positivo não, né? Porque como nós já aprendemos, existem os falsos mestres, os falsos missionários, os falsos pastores, e na segunda carta que nós vimos lá, o apóstolo João diz para esses aí, nós não devemos praticar a hospitalidade, mas sim para os verdadeiros pastores, mestres e missionários. Então nós já tivemos essa experiência, pelo menos eu quando nós estávamos lá em Belém, quando passamos 9 anos como missionário, eu já pratiquei essa hospitalidade. Nós já trouxemos, né, Maniane? O último foi um venezuelano que estava lá em Belém. Então nós trouxemos ele, ao momento ele dormiu dentro da igreja.
Aí depois nós tiramos ele dentro da igreja, nós tínhamos um quarto lá, colocamos ele dentro do quarto. Só que assim, irmãos, né, nós precisamos ter todo o cuidado, né? Todo cuidado, porque nós não sabemos quem são as pessoas. Teve um lá também, que nós hospedamos ele, somente dentro da igreja, e no final ele acabou nos furtando, não foi, Maniane? Qual era o nome dele? Eu nem me lembro mais o nome dele. Sei que ele chegou por lá pedindo, a gente acolheu ele dentro da igreja, e no final nós apresentamos ele para o irmão, que era dono de uma padaria. Ele foi trabalhar, roubou o irmão, roubou a bicicleta do irmão. Então esses aí, né, não vale a pena hospedar. Mas o ponto é, irmãos, nós devemos ser hospitaleiros, né? Gaio, seu coração estava aberto para receber as pessoas que vinham em nome de Deus. Seu bolso estava aberto para ajudar as pessoas a fazerem a obra de Deus. Você faz a obra de Deus com os pés, indo com as suas mãos, com os pés indo, com as suas mãos contribuindo, com os seus lábios falando e orando. Gaio, ele abriu seu coração, seu lar, seu bolso, para ajudar os pregadores da palavra de Deus. Então, irmãos, hoje nós estamos precisando de Gaios no contexto evangélico. Hoje nós estamos precisando de pessoas que possam acolher os missionários e os pregadores. Graças a Deus, no nosso ministério como missionário, nós tivemos essa experiência, de pessoas que abriram a casa para nós. Um deles foi o pastor Adilson, né, que eu disse para os irmãos aqui. E quando eu fui lá para Belém passar um mês para construir o templo, né, eu me hospedei na casa dele. Ele me deu alimento, me deixou pregar na igreja dele, apresentar o projeto. Então nós já passamos por essa experiência, mas também já passamos por experiência negativa, onde ninguém nos acolheu, ninguém não nos deu nenhuma oferta. Então nós já passamos os dois lados da moeda. Aqui não, Gaio, ele era um homem que abria sua casa para os servos de Deus. Então esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento está no versículo de número 6. Gaio era um homem que honra a Deus a dar suporte aos servos de Deus. Olha o versículo de número 6. Ele vai dizer: o quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Agora João, ele se volta do passado para o futuro. Daquilo que praticas, no versículo de número 5, quando ele vai dizer: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, para aquilo que fará, o qual versículo de número 6 que nós estamos estudando, quando ele diz: bem farás o encaminhando na sua jornada por modo digno de Deus. Então, João, ele sai do passado e agora ele vai para o futuro, dizendo que Gaio era o servo que dava suporte para os filhos de Deus. Ou seja, João aqui, ele anima a Gaio a continuar hospedando os mestres em viagem. Os obreiros de Deus não devem receber apenas hospedagem quando chegam, mas também provém quando parte. Ou seja, qual é a ideia aqui? Chegou a família do diácono Ivon, lá do Nova Olinda. A irmã Leonor hospedou os missionários, vamos criar essa ideia, hospedou os missionários da de Nova Olinda. Mas a ideia aqui é que a irmã Leonor com a sua família vai dar o quê? A provisão para quando eles partiram. Ou seja, a irmã Leonor vai dizer aqui: toma aqui,
R$ 500. Ela já hospedou, já deu comida, agora ela vai tirar do bolso e dar para esses missionários. Então, aqui é a ideia. Quando João vai dizer, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada. Ou seja, Gaio deveria encaminhar os missionários em sua jornada de modo digno de Deus. Fazer algo de modo digno de Deus significa honrar a Deus e imitá-lo. Ou seja, qual é a ideia aqui? Vamos pensar aqui, Deus, que é o nosso Pai. Como é que Deus iria nos receber no seu lar? Como que Jesus iria receber no seu lar? Será que Jesus deixaria nós fora da sua casa? Será que Jesus não nos daria alimento? Será que Jesus não nos daria o suporte depois que saímos da sua casa? Eu acredito que não. Gaio era um desses. Nós nos assemelhamos a Jesus quando nos sacrificamos a nós mesmos para servir aos outros. Ou seja, servir os servos de Deus é servir a Cristo. Ou seja, quando a irmã Leonor hospedou esses missionários, abençoou esses missionários, ela fez para quem? Para Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 10. Enquanto isso, Senhor, envia alguém para me dar um copo d'água no nome de Jesus, Senhor. Mateus, capítulo 10, versículo 40. Pai, já levantou a unha, glória a Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 40. O que é que eu estou dizendo para os irmãos? Que quando nós servimos aos irmãos, no sentido hospitalidade, no sentido de encaminhá-lo em sua jornada, nós estamos servindo a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 40, ele diz: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, aquele que recebe a Jesus, recebe a ele e recebe aquele a quem enviou. Então, quem é que envia? Não é Jesus que envia? Então, quando nós recebemos, nós estamos recebendo quem? Quem é que nós estamos recebendo? Não, quem é que nós estamos recebendo? Jesus Cristo, claro, através dos servos, mas é mesmo como se fosse receber a Jesus Cristo. Confirmando com isso, olha o que diz também Mateus. Folheie a sua Bíblia, chegue no capítulo de número 25, versículo 34. Olha essa parábola aqui também. Nos ajuda a nós entendermos que quando nós servimos os servos, nós estamos servindo o próprio Deus. Mateus 25, do 34 ao 40, que é o contexto lá, o grande julgamento. Olha aí, pedi, dá-se-vos-á. Usou o versículo. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando nós servimos os servos, os missionários, estamos servindo a Jesus Cristo. Mateus 25, a partir do versículo 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu te vestimos? Versículo 39. E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que der um copo de água para o pastor Júlio César, quando ele estiver pregando, o que diz? A mim o fizestes. A mim o fizestes. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, quando a irmã Leonor colheu os missionários, dá comida, dá os R$500, está fazendo para quem? Está fazendo para Jesus Cristo, porque quando se faz para os filhos, também se faz para Jesus Cristo. Então, Gaio, ele era não apenas um homem hospitaleiro, mas também um sustentador da obra missionária. A expressão do versículo de número 6, parte B, quando diz assim, encaminhando-os em sua jornada, significa ajudá-los em sua jornada. Então, essa expressão aqui, encaminhando em sua jornada, quer dizer que é ajudar em sua jornada. Ou seja, é isso que nós estamos fazendo aqui com o projeto Membro Missionário, né? Nós ajudamos o missionário Anderson, que está lá em Belém do Pará, e o missionário Edgar Avarez. Na prática, nós estamos fazendo isso, irmãos. Nós estamos ajudando eles na sua jornada. Já que nós não podemos ir, mas nós podemos orar e ajudar. Então, Gaio, ele era esse tipo de pessoa que ajudava esses irmãos na sua jornada. Uma nota de Fritz diz que o envio de missionários envolvia a provisão necessária para a sua viagem, dando-lhe alimentos e dinheiro para suas despesas, a lavagem de roupa e, de modo geral, ajudá-los a viajar tão confortavelmente quanto possível. Olha o que diz essa nota, irmãos. É para nós pensarmos, né, que a questão de ajudar os missionários. Está dizendo aqui, dá alimentos, dá dinheiro, ajudar na sua despesa, na lavagem de sua roupa, ajudá-los a viajar tão confortavelmente quanto possível. Que bênção, né, irmão? Era assim, irmãos, que é assim que deve ser tratado os missionários, irmãos, né? Eu, mais uma vez, quero usar a minha experiência. Teve um momento da nossa vida, porque é assim, irmãos, né, os missionários, quando eles não são bem tratados, quando eles não são bem acolhidos pelos seus mantenedores, eles acabam desanimando. Nós passamos por esse processo. Teve um momento que nós não queríamos mais ficar lá em Belém, porque só não basta enviar o dinheiro, né? Tem que ter todo um amparo. Então, essa expressão, onde diz encaminhá-los em sua jornada, é dar todo esse suporte que Gaio aqui fazia. Abra sua Bíblia aí para Atos, vamos ver o versículo bíblico, capítulo de número 15. Hoje nós precisamos tratar os nossos missionários de forma mais adequada. Atos, capítulo de número 15, vamos ver duas passagens. Vamos pegar do versículo 1, Atos 15, 1. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos,
Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não apenas discussão com eles, resolveram que esses dois, alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Aqui está o versículo de número 3 que nos interessa. Enviando-os, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, até certo ponto, acompanhados pela igreja, que nós temos o suporte. Vamos confirmar também em 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios 16, nos diz assim o versículo de número 6. 1 Coríntios 16, 6. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, para que me encaminheis na viagem que eu tenha que fazer. Aqui é a igreja de Coríntios apoiando o apóstolo Paulo. Então, irmãos, aqui nós temos aqui os exemplos para nós sermos um gaio da vida, dando suporte para os missionários. Quando chegar um missionário na nossa casa, a briga tem que ser para acolher esses missionários. A briga tem que ser para ofertar esses missionários, para dar suporte a esses missionários, qual nós temos visto aqui. Tem uma nota de Augusto de Nicodemos que ele diz assim, que encaminhar na língua grega é usado para assistir alguém em sua preparação para uma viagem com dinheiro, comida, companhia e os meios de viajar. Mais uma vez, encaminhar, a palavra encaminhar na língua grega é usado para assistir alguém em sua preparação para uma viagem com dinheiro, comida, companhia e os meios de viagem. Não teve momento na nossa vida que não foram nem levar a gente no aeroporto. Quando nós chegamos lá de Belém, não foram nem pegar a gente no aeroporto. É assim que são tratados os missionários. Aqui Gaio está nos ensinando, meu irmão, que nós devemos amar esses missionários, tratar como se fosse o próprio Deus, porque estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo para Deus. Então foi dessa forma que o apóstolo Paulo encaminhou todos aqueles crentes, o qual nós vimos aqui nessas passagens bíblicas. Então, irmãos, um homem que honrava a Deus, a dar o quê? Suporte aos servos de Deus, qual ele vai dizer, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando em sua jornada por modo digno de Deus. Irmãos, quando nós fazermos isso, ou continuarmos a fazermos isso, nós vamos ter a certeza que os missionários, eles sempre vão ser aqueles missionários alegres, sempre vão ser os missionários motivados. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas estão dando suporte. O último, nós temos aqui o último exemplo, é o irmão Guilherme. Está lá em São Paulo, vai passar 9 meses se preparando para fazer um curso de implantação de igreja. E nós não podemos ir, nós estamos fazendo o quê? Encaminhando a ele, dando as ofertas, tanto a igreja como alguns irmãos em particular. Então, que possamos continuar ser igual a Gaio, acolhendo os missionários e dando suporte. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui,
porque o tempo não nos permite. Quarta-feira que vem nós vamos dar continuidade. Tá? Em terceiro lugar, o homem que dá testemunho perante os incrédulos a dar suporte aos servos. E em quarto, um homem que se torna cooperador da verdade, acolher os servos de Deus. Quarta-feira, se Deus quiser, nós iremos dar continuidade. Amém? Eu preciso de uma caneta, que eu me esqueci a minha. Alguém me presta uma caneta? Nós passarmos para os pedidos de orações. Os irmãos se lembram, né? Hoje é o momento de pedir por você. Tá? Por você, para a sua necessidade. Os outros nós já estamos orando no nosso ministério de oração, que é todas as terças-feiras, às 19 horas. Então, ontem nós estávamos reunidos aqui, oramos por todos os propósitos. Hoje, o pedido é particular.